Bem-vindo, cara. Muitíssimo obrigado. Ó, prazer enorme. Demorou esse papo, viu? Ele Demorou, não tinha que demorar tanto assim, Tony. demorou, mas também chegou no momento certo também. Momento Já bom, tinha né? assistido vários, e falando, bom, em algum momento também vou colar por lá. Momento bom, cara. Fazia tempo que eu tava querendo conversar com você e a gente acabou se encontrando esses dias, uns dias atrás. E você me falando de como é que você tá e o que você tá fazendo me deixou mais instigado ainda, cara. Eu queria começar essa história, talvez essa nossa conversa. Eu normalmente peço para as pessoas falarem um pouco da história delas, né? Mas talvez para você, eu queria mudar um pouco esse roteiro, porque acho que eu vou te soltar umas coisas, aí você me diz o que que rola na tua cabeça, a hora que no teu coração, a hora que você ouve isso, né? Demorou. Acho que eu vou começar por Campo Limpo. Campo Limpo, eu acabei de fazer uma tatuagem do Torres Garcia aqui na perna. E a tatuagem, né, do o meu norte é o sul, né? Desse manifesto que ele fez por uma identidade latino-americana em que a, a América Latina fosse o novo norte para quem é do sul, né? E é uma imagem lindíssima, assim. E eu tô contando isso porque de um lado da perna tem essa arte do Torres Garcia. E eu deixei a outra perna reservada para o mapa do Campo Limpo. Porque Tá bom. são as duas coisas, eu acho, que me dão sustentação. Assim, o Campo Limpo é mais de 50% do que eu estou hoje é por causa do Campo Limpo. Ele tem quando eu vejo o ônibus, por exemplo, passando pela cidade, escrito Terminal Campo Limpo, é tão legal, assim, eu sinto que a gente existe, assim, sabe? Eu não sou de lá, né? Mas o Campo Limpo ele me deu absolutamente tudo que eu precisava receber, assim. Ele me deu identidade, ele me deu comunidade, ele me deu as oportunidades. O Projeto Arrastão está no Campo Limpo. Depois ele me deu um espaço para nascer a Escola de Notícias, que está no Campo Limpo também. O Espaço Cultural Cita está no Campo Limpo, né? Então eu acho que a melhor definição até hoje que eu consegui chegar artisticamente é deixar uma perna esquerda para deixar para o mapa. São as duas coisas que me movem, eu acho. Essa paixão pela América do Sul e do outro lado essa paixão pelo Campo Limpo, assim. Como é que você chegou lá, Campo Limpo? Eu sou eu sou do norte, e mais só mais um norte de Minas Gerais, eu sou registrado numa cidade chamada Salinas, né? Mas eu não sou de lá, eu sou de um povoadinho, chama Santo Antônio da Itinga. Tem 100 famílias no máximo, eu costumo dizer que nem, são nem habitantes, né? Tem testemunhas lá, né? E eu sou desse povoado, nasci nesse povoado, a minha família é desse povoado. E eu gosto muito de brincar gosto de contar que o Santo Antônio da Itinga existe, porque ele é meio que Macondo, assim, na minha cabeça, no meu coração. Porque um dia eu acho que ela vai deixar de existir. Então eu só quero garantir que todo mundo saiba que existe enquanto existe, sabe? Se ela desaparecer do nada, pelo menos todo mundo... Um dia ela foi contada, assim. A gente foi para Belo Horizonte porque, enfim, não tinha mais trabalho, assim, né? Não tinha mais o que fazer por lá. Gente, família. É a gente família, os meus pais. A gente foi para Belo Horizonte, passou muito tempo em BH. Depois de BH, foi para o sul de Minas, depois para BH, depois de muito tempo em BH, 97, 98. Os meus pais foram para Campinas. A gente fomos todos para Campinas. Depois de Campinas foi uma experiência bem difícil de adaptação, assim. E aí a gente acabou caindo meio que no Campo Limpo, porque tinham muitos parentes, né? Aquela história de mineiro, né? Tem parente até o 7º grau, assim, considera parente, né? É um amigo do amigo, conhece sua madrinha, é parente. Então, junta todo mundo. E aí foi onde a gente tinha uma rede de proteção e segurança, assim, né? A gente acabou caindo lá. A primeira vez que outro dia eu escrevi sobre isso, assim, a primeira vez que eu cheguei, olhei assim, né, pro Campo Limpo. Eu me lembro do dia que eu cheguei lá. Me lembro passando pela pracinha, me lembro passando pelo Projeto Arrastão, me lembro do peixinho, me lembro de tudo isso. Eu cheguei, a gente foi morar em frente a uma casa, em frente a uma rua que era uma rua de terra e tinha uns pipas assim enroscados no fio, aquela clássica cena do tênis também enroscado no fio. Parei, olhei e falei: "Nossa, não foi isso que me prometeram, né?" Eu super achei que a gente ia morar tipo Avenida Paulista, assim, sabe? Quando me falaram que a gente ia pra São Paulo. E aí depois, aí eu fiquei um pouco
observando, assim, falando, nossa, mas isso não parece São Paulo, que estava no meu imaginário, assim, né? Mas aí depois teve um grupo de rap chamado Racionais que me colocou no lugar, assim. Quantos anos isso? A gente chegou lá em 98. 98, 97, 98. E você tá com quantos anos? Tô com 29. É 30, vai. Tá. Vou quase aceitar lá. os 30. A virada dos... Tá. E comunicação? Entrou como na tua vida? Essa história de estar perto da comunicação? Sempre fui apaixonado, assim, onde eu nasci, só pegava rádio, né? E era eu não sei nem se as pessoas conhecem muito, era um motorrádio 8 faixas, que pega ondas tropicais, essas coisas todas. Total. Então pega... Onda curta ainda. Ondas curtas, tipo, pega rádio do Uruguai e tal, é muito louco, assim. E aí só pegava isso, assim, né? Era a única coisa que pegava. Aliás, é uma das explicações para a torcida do Flamengo, Minha Vida, Meu Amor, ser tão grande, né? Era o único veículo que pegava muito grande, pegava a Rádio Nacional e tal. E aí eu só ouvia muito rádio quando era criança, muito rádio. E fiquei apaixonado por rádio, né? Eu ouço, assim, eu escuto, assim, das pessoas que, desde criança, eu gostava muito de rádio, queria trabalhar com rádio, queria trabalhar com comunicação. O rádio, para mim, ele é encantador porque ele é um veículo que te dá 50% da mensagem. Os outros 50% é o seu repertório. Você imagina, né? É você imaginar. Então, quando você escuta futebol, por exemplo, assim, o cara tá falando numa emoção absurda, a bola acabou de sair do meio de campo, assim. Aí eu sempre fui apaixonado por rádio. Fui fazer comunicação, entrei num programa muito legal chamado Virada de Futuro, da Brink. Fui bancar a minha faculdade de jornalismo. E quando eu fui fazer jornalismo e fui trampar em rádio, em algumas rádios, principalmente rádio comunitária, eu fui descobrindo que rádio era uma paixão muito grande, claro, mas que o que mais me encantava quando eu cheguei lá era o que acontecia com as pessoas depois que elas escutavam rádio. Era a coisa que mais... Na hora que eu fui pro rádio, eu entendi que era o rádio também, mas não era só. O que mais me encantava era assim... O que acontece com as pessoas quando elas escutam isso? Para onde elas se movem? Elas se movimentam. Que movimento existe nelas? Tanto é que quando eu imaginava trampar em rádio, eu não imaginava trabalhar num horário, tipo, durante o dia. Eu sempre me vi trabalhando de madrugada, tipo, meia-noite às 3, assim. Porque eu queria... Meu pai trabalhava na portaria de prédio, e eu ficava pensando assim, quem é que acompanha o meu pai durante a noite inteira, assim, né? E aí o rádio tomou esse simbolismo diferente. Não sei se a gente todos nós e todas nós já paramos para pensar isso, assim, mas o enfermeiro, o motorista ou a motorista da ambulância do SAMU à noite, que está fazendo plantão, quem é que acompanha ele? É o rádio. É o rádio que acompanha, né? E eu sempre fui apaixonado também pelo rádio AM, assim, né? Não era muito por o rádio FM, não era muito música. Eu gostava mais daquela coisa, tipo, Eli Correia, assim, que era acompanhar a pessoa, né? A minha mãe ficava escutando, eu era criança, quando a gente chegou no Campo Limpo, a minha mãe ficava escutando a Rádio Nova Difusora, que depois acabei conhecendo a galera que era da Nova Difusora e foi super feliz, que eu falei, a minha mãe sempre escutou isso na hora do almoço, assim. Então eu ouvia a minha mãe, na hora que eu estava no estúdio, eu lembrava da minha mãe ouvindo a Rádio Nova Difusora. E o quanto ela usava, quanto era importante para ela o rádio. E também uma última história, tem uma cena que me marcou muito, assim, com 9 anos. A gente morava num lugar chamado Vespasiano, ao lado de BH, e era uma casinha super pequena e tal, e o meu pai, a gente estava comendo, jantando, e o meu pai estava na porta da casa, sentado assim na porta da casa, ele trabalhava como cobrador de ônibus, meu pai estava na porta da casa, assim, sentado ouvindo a Voz do Brasil. Tinha 9 anos isso. E eu fiquei pensando, o que faz uma pessoa... cuja profissão, como dizem para ele que a profissão dele não precisa disso, né? Eu falei assim, o que faz ninguém aqui tá ouvindo a Voz do Brasil e meu pai tá ouvindo? Isso mexeu muito comigo, essa cena tá muito guardada, assim. E ali para mim foi muito forte, porque eu percebi que a informação te dá direito à liberdade, né? Então acho que a comunicação tá muito ligada a... Quanto mais informação eu tenho, mais oportunidades de liberdade eu tenho, assim. É isso que te conectou com alguns movimentos que você vem fazendo
pego a Escola de Notícias, por exemplo. Pode falar um pouco sobre ela? Sim, claro. Isso chegou por esse canalzinho aí que você abriu? Eu acho que chegou muito por isso, assim. Eu acho que esse ato de contar história, seja na revista, na TV, enfim, qualquer veículo, qualquer linguagem, é incrível você dar subsídios para a liberdade das pessoas, né? Quando eu olho a comunicação, eu vejo isso, assim. Quando eu fico assistindo outras edições, quando eu vejo o Márcio Black falando, quando eu vejo o Mundano falando de repertórios que não tem nada a ver comigo, eles estão, para mim, assim, poeticamente, eles estão me dando subsídios para me libertar de outras coisas, para eu poder enxergar outras coisas, para eu poder enxergar a partir dos olhos deles. Eu não consigo ter uma experiência com os catadores, mas o Mundano tem, então é mágico poder ver isso do ponto de vista, né? A Escola de Notícias, que vai ser eternamente assim, uma coisa da qual me orgulho muito ter feito parte, ter feito parte de mim, nada mais é do que assim, a gente imaginou lá atrás o que a gente precisaria fazer para alimentar a formação de uma geração de comunicadores e comunicadoras que a gente mereceria ter. É isso, assim. Porque a minha história, por exemplo, não é contada dentro dos veículos. Ela está num caderno muito específico. Ela está restrita ao caderno cotidiano. Lá. O meu lugar social tá ali. Isso quando não está num caderno que vai falar de violência, para as periferias é reservado um caderno. Uhum. A gente não pode circular. A gente não pode estar no caderno de economia, de bem-estar. Não pode. Então, assim, como é que a gente forma, então, uma geração de contadoras de história que conseguem chegar no Campo Limpo, chegar na Brasilândia, chegar na Lemoa, em Santos, chegar no Morro do Alemão e conseguir, amo o Manuel de Barros, então vou pegar uma palavra dele, conseguir transver esse território, saca? Não é à toa que a oficina que a Mari e eu dávamos na Escola de Notícias, que era uma oficina que formava o olhar do contador da história, era transver. Era esse o nome da oficina, né? Então, assim, quais são esses meios de... Então, assim, a minha história não é contada, né? A minha história não é contada. Ela tem um lugar que é reservado para ela. Quando eu apareço nesses veículos, é sempre nesse lugar, né? Tem algumas expressões que, para quem vem dos territórios populares, das periferias, é assim, carente, por exemplo. Passei a minha vida inteira como aluno de projeto social, dando entrevista, participando de entrevista em que carente parecia ser o meu sobrenome. Uhum. Tem os rótulos todos colocados, né? E ele te posiciona socialmente até, né? Intelectualmente, socialmente, financeiramente, economicamente, tudo. Exato. Tem uma posição dada, né? Dada. E assim, eu posso publicar uma matéria de 30 segundos, eu posso fazer uma notinha de rodapé e depois dedicar uma página inteira para desconstruir se isso não for verdade. Não adianta. Total. O imaginário está construído, né? Então, assim, como é que a gente então garante que... E é reforçado todo o tempo, né? Sim. Todo o tempo. Todo o tempo. Então, é isso, assim, como é que a gente então pensa... para mim, essa tecnologia do século XXI que a gente salva, assim, não é a tecnologia do algoritmo e tal, para mim é empatia, mano. É a tecnologia que salva a gente, assim. Então, assim, como é que a gente tem programas policiais que uma história inteira de um menino ou de uma menina, história inteira de 22 anos, de 23 anos, é resumido em um VT, em uma matéria de 1 minuto que diz que ele assaltou alguém. E aí vem um apresentador ou uma apresentadora e define esses 22 anos de existência dessa pessoa em 30 segundos de VT. Isso é violento, cara. Porque eu não sei em quais condições isso foi cometido. Total. Não sei qual é o contexto. Não sei como chegou até aí. Não sei quem essa pessoa era antes de estar nesse momento. Então, assim, se essa pessoa fosse minimamente empática e descobrisse que talvez fosse ela a ter a sua identidade destruída, a sua história destruída, talvez ela fosse um pouquinho mais cuidadosa em dizer, o Tony é isso, né? Então, do carente, assim, era, a minha, sei lá, com 15, 16, 17 anos, assim, estamos aqui no Campo Limpo, onde jovens carentes... Desculpa, pode só parar? Por que carente? Ah, porque aqui no Campo Limpo é pobre, né? Tá, mas é por isso? É. Bom, então vamos fazer 2 disputas. A primeira que eu não acredito em pobre, né? Acho que é empobrecimento.
porque ela é sempre relativa a alguém, ou alguma coisa, ou algum lugar, né? Em vista de onde eu nasci, talvez o Campo Limpo não seja tão empobrecido assim. Né? E a outra coisa é a disputa do termo carente. Né? Quando diz o Tony é carente, ou quem quer que seja que tenha vindo depois de mim é carente, resume a pessoa nisso, né? Pega uma carga que tudo que tem dentro dessa palavra carente, assim, joga em cima da pessoa e ela vira isso. Total. Ela não é mais nada. Então por isso que eu brinco muito dessa coisa do... Eu torço Flamengo, qualquer lugar que eu chego eu já falo, eu gosto de Manoel de Barros e tal, porque eu falo assim... Porque além do que eu vou contar para vocês, eu sou tantas outras coisas, como você também é tantas outras coisas. Não é possível que a gente não tenha nenhum veículo que... Isso é o... Você acha que é um sinal mais social? Ou é a característica de uma mídia completamente empobrecida que a gente tem e que está dando esses sinais bem claros hoje? Onde é que está essa relação entre as questões sociais e as questões realmente de uma indústria de comunicação que precisa se reinventar, ou que perdeu o seu papel, na verdade, né? Porque acho que até tinha um papel no passado, né? O que você acha? Como é que você vê esse cenário? Assim? Eu vou dar um exemplo. Eu sou libriano, né? Preciso de exemplo o tempo todo. Vários coletivos de comunicação se reuniram ano passado para criar a Rede de Jornalistas das Periferias. Uma das motivações é a gente precisa juntar o nosso discurso e conseguir estabelecer narrativas que contem a vida a partir desse território chamado periferia, ou desses territórios chamados periferias, porque são muito diferentes. Né? Porque são características muito diferentes, são necessidades muito diferentes, então não é um embate de classe, não tem nada a ver com isso. É simplesmente porque, historicamente, o mundo foi contado a partir de um ponto de vista. Inclusive, na relação de país, né? O mundo não é contado a partir da nossa visão de mundo. É contado a partir de outra visão. Então, assim, se isso acontece em termos de nação, de Estado, imagina o que isso acontece em termos de território. Total. Então, como é que a gente se junta para estabelecer, então, e partir outros olhares e narrar a cidade, digamos assim, a partir de outros lugares, que não sejam sempre os mesmos? Eu estou dando esse exemplo porque eu acho que a Rede Jornalista das Periferias, que é uma coisa muito feliz, um encontro muito feliz de diversos coletivos de comunicação, de direitos humanos, de formação, de gênero, enfim, diversos coletivos, ele tem a ver com assim, essa mídia que está aí posta, que tem o seu papel social e que vai continuar tendo a sua relevância, ela não é o único meio de produção. Hoje, se a gente tem uma câmera, um computador e uma rede social, a gente também produz. Né? Produz e distribui muito, né? Produz e distribui muito. Então isso mudou. E toda vez que eu estou em outras conversas com pessoas que estão trabalhando nos meios de comunicação tradicionais, o resumo da ópera é assim, ninguém está entendendo nada. Total. Ninguém está entendendo nada. Prova disso não é sintomático que vários grandes veículos de comunicação e vários grandes grupos de comunicação estejam cada vez mais tentando se aproximar das periferias, dos territórios populares, justamente para contar uma vida que talvez esteja mais próxima do que também é a vida real. A gente não tem a nossa história contada lá. Né? E quando um coletivo estabelece, por exemplo, dentro da Brasilândia, ele conta a história do Dimas. Ele conta a história do Dimas. Quando e veja que eu não estou fazendo uma disputa de quem é mais legítimo. Tudo é legítimo. Mas a questão é que o tempo mudou. Tem um livro que eu estou lendo que é O Fim do Poder, que eu estou achando bem interessante, que fala assim, o poder já não é mais o que era nos anos 80. E tem gente que ainda não percebeu isso. As tecnologias facilitaram muito essa redistribuição e reorganização. Tem mais acesso, né? Tem mais acesso e a possibilidade também de você distribuir coisas. Né? Você distribuir, então... tem a gente aqui, estamos fazendo um diálogo nosso. Que talvez, sei lá, em 92, atrás, 93, a gente... Não daria para fazer. Não daria para fazer. Então não é uma contraposição no sentido vocês têm que deixar de existir. Não, porque isso é tão ilegítimo quanto o contrário. Total. Né? Total. Mas é uma disputa desse campo, né? Desse direito de contar a cidade, né? A Historiorama, que é esse novo projeto que eu estou trampando agora, o resumo, uma frase,
Fiquei 1 ano e meio pesquisando o que eu gostaria de fazer e uma frase resumo: trabalhar para que todos e todas tenham o direito de contar o mundo. É isso. O mundo sempre foi contado a partir de um ponto de vista. O que a gente está fazendo agora é uma reorganização desse meio. Então agora, assim, sei lá, um coletivo de comunicação formado prioritariamente por meninos vai falar sobre gênero? Não. Tem o Nós Mulheres que faz isso incrivelmente bem. Esse lugar é delas. Nós estamos ali na proteção e no apoio. Da mesma forma que quando vierem bater, por exemplo, num trabalho mais próximo do que eu estou fazendo, que é quero dialogar com todo mundo, o Nós Mulheres também vai vir me apoiar e me proteger. Por mais que talvez não faça sentido, mas porque a gente está partindo do mesmo lugar. Tem uma inteligência nesse lugar que é mais coletiva, né? Que entende melhor o coletivo, eu acho, do que esses canais dominantes de informação, não tem, Tony? Eu acho. Como é que é o coletivo, assim? Fala um pouco para mim. Eu acho. Tem uma coisa maravilhosa, eu vou dar um exemplo, tem uma coisa maravilhosa que, assim, vira e mexe, né? A gente é convidado, assim, para conversar e fala assim, Tony, você, ou quem quer que seja, você que mora aí na periferia, fala como é isso na periferia. Eu já logo mais, posso só falar uma coisa? A gente não representa nada. A gente só é uma voz dentro da representatividade. Uma voz. E só no Campo Limpo tem 620 mil outras vozes. Campo Limpo é um dos bairros mais populosos da cidade, né? Se fosse uma cidade, a pesquisa que a gente fez, se fosse uma cidade, seria a 29ª maior do Brasil. Se fosse uma cidade. E ela é Sul 1, né? Sul 2. Então tem a Sul 1 e a Sul 3 ainda. Tá. Agora imagina, né? Gigantesca. Então eu acho que tem essa coisa da inteligência coletiva que é assim, a gente sai e que parece meio romântico, utópico. Bom, o tópico é bom que seja, né? Porque a utopia é aquela coisa que fica ali no horizonte e mantém a gente andando, né? Mas assim, essa liderança de alguém que... Eu, por exemplo, sou péssimo de Excel. Sou péssimo. Não sei fazer aquele raio daquela fórmula, mas eu conheço um monte de gente que sabe. Pronto. É isso. Não preciso saber. Um monte de gente sabe. E um monte de gente, é bem possível que um monte de gente não saiba coisas que eu sei, e ótimo, a troca se estabelece aí. Então a gente sai de uma coisa, de uma coisa centralizada, e a gente vai para uma liderança mais circunstancial, assim, sabe? Na hora, é pra mobilizar as pessoas pela palavra? Você vai. Não, é para mobilizar as pessoas para descobrir quanto é que a gente precisa arrecadar daqui a 15 dias. Pronto. Vai uma outra pessoa que tem essa habilidade. Acho que está muito no coletivo mesmo. Essa é uma potência gigante, né? Que eu acho que as pessoas que nascem ou que vivem nesse lugar têm, né? E carregam consigo... Porque talvez tenha um lado da sociedade que seja bem individualista e que nem tem noção da potência desse coletivo, né? Eu acho. Eu tenho um exemplo que eu acho que eu posso trazer aqui. Eu nem sei se eu já trouxe em outro episódio, mas eu morei no Morumbi ali, do lado de Paraisópolis, num condomínio fechado, prédios. Da sacada do meu prédio eu via Paraisópolis e uma praça gigante que tem ali perto do estádio do Morumbi, no Santo Américo, aquela região ali. E na sacada do prédio, olhando aquilo com amigos, conversando, falando sobre violência e de repente eu me vi aqui num lugar, olhando aquela praça pública ali debaixo do meu prédio, uma praça quase toda abandonada, gigante, a gente cercado num condomínio de luxo, piscina, aquela coisa toda. E aí eu fiz uma conta rápida da sacada do meu prédio, quanto a gente pagava por mês de condomínio. E por um impulso eu virei para as pessoas que estavam ali e falei, a gente está pagando esse condomínio, e se a gente fizesse o seguinte, ao invés de a gente pagar esse condomínio aqui, a gente divide o condomínio pela metade, tira a piscina, tira a quadra, derruba os muros dos nossos prédios, a gente pega essa outra metade que a gente está pagando e a gente põe naquela praça ali. O que vocês acham dessa ideia? E aí foi uma catarse, porque as pessoas virou uma discussão acalorada, né? Muito acalorada, assim. Porque é isso, você tira o conforto, mas certamente esse seria um movimento bem interessante, né? Porque você traria um benefício público para mais gente, você criaria convivência, as pessoas conseguiriam conviver e se conhecer, porque esse é o problema, a hora que você põe muro as pessoas não se conhecem mais.
E aí você cria essa segmentação maluca que a gente tem. Sim. E que não aproveita a inteligência de todo mundo, né? Sim. E eu acho que isso tem uma característica muito de individualismo mesmo, de eu estou preocupado comigo e do muro para fora não é a minha parte, né? Mas é, né? É, eu também. Então, para que eu vou financiar o meu inferninho se eu podia estar apoiando o coletivo e fazendo as pessoas se integrarem? É que a gente talvez que está nesse lugar não tem essa inteligência. A treta pra mim é quando o direito vira privilégio. Total. A treta pra mim tá um pouco aí. A né? barra fica muito baixa, né, cara? Porque muito a hora baixa. que direito vira privilégio... Quando o direito vira privilégio, pra mim é uma treta. Por exemplo, quando eu tava lendo uma notícia ontem num portal de notícias que um bebê de 9 anos de idade foi num hospital, foi recusado de ser atendido. Assim, a médica se recusou a atender e o bebê morreu. Uhum. Isso é duro, entende? Assim, o lugar era de uma favela, assim. O que o pai e a mãe desse bebê vão fazer, assim? Ele não tem para quem recorrer. Ele não tem para quem recorrer. Não tem. Ele perdeu uma parte esses dois perderam uma parte da vida. E a vida, que é um direito, nesse sentido, vira um privilégio, né? Total. Porque ela não consegue pagar um plano de saúde. Afinal de contas, ganha R$985 por mês, né? Total. Então, quando vai para esse lugar, assim, é treta. Então, a imaginação, levar a imaginação sempre para uma discussão que não sou eu contra você e não é o que você tem contra o que eu tenho, mas como é que a gente consegue assegurar que mais pessoas tenham acesso a coisas? E não só a coisas posses, assim, mas a direitos mesmo, direitos sociais, direito econômico. Né? Eu estava conversando agora há pouco com uma pessoa, eu falei assim, eu estou muito interessado em como é que a gente restaura o direito que a gente tem à economia. Né? Quem nasce ou quem vive onde a gente vive não entra dentro da cadeia produtiva. Entra em lugares sociais muito estabelecidos. Totalmente. Economia criativa, por exemplo, não, né? E eu tava batendo um papo que ela queria um site, por exemplo. Eu falei, nossa, eu conheço uma molecada que faz site incrivelmente bem. Ela falou, putz, então me apresenta. Eu falei, não, vou te apresentar. Porque é isso, é o direito a participar dessa vida econômica também, né? Mas caras como você estão hackeando essa história, né, cara? Quebrando essa tranca, né? Espero que sim. Não, espero que sim, não. Estão hackeando, né? Eu vi a qualidade dos meninos que estavam lá na escola, você me convidou para ir lá um dia, e eu vi a qualidade das pessoas que estão lá, o nível de conversa, nível de consciência, potência total. Muda a perspectiva, né? Eu acho que tá aí. Acho que tá na perspectiva, assim, não estamos fazendo favor, né? Não. Escola de notícias não estou mais lá, mas Escola de notícias não está fazendo favor. Qualquer trabalho do qual eu participo não está fazendo favor. Não estamos salvando o mundo. Mal a gente vai se salvar, né? Se der muita sorte. Uhum. Se der muita sorte. Porque se continuarmos nesse caminho, é bem possível que nem a gente consiga. E, né, quem sou eu para querer salvar o próximo, né? Mas a gente tá tentando se colocar assim... Tudo para mim é código, né? Tudo para mim é código. Tudo é código. Um dia maravilhoso, privilégios dessa vida. O Binho, do Sarau do Binho, e o Criolo, sentados assim, lá no Espaço Cultural. E o Criolo contando uma história dele tocando violão, e que um cara sempre chegava nele e falava assim, cara, mas você não sabe tocar bem, né? Todo dia falando isso, e ele tocando aqui, essa cena mágica, ele tocando, cara, mas você não sabe tocar. E num conservatório musical, ele virou e falou assim, aquele jeito dele, né? Virou e falou assim, cara, eu posso não saber tocar igual você sabe, né? Mas eu sei do meu jeito. Ele falou, então isso aqui é um código. Se eu continuar testando e tentando, é bem possível que eu aprenda muito mais sobre esse código. É um código. Isso faz um tempo já. Foi um dia muito mágico, estar sentado na frente de 2 mestres, assim, e olhar aqui e falar, caraca, é verdade, né? Tudo é código. Economia é um código. Uhum. Outro dia eu fui... O Marco Silvestre me explicou que era taxa Selic. Talvez eu não saiba explicar. Mas na hora eu aprendi e falei, então é por isso que todo mundo fala desse negócio, mano.
Todo dia a rádio fala, hoje o Copom vai se reunir para definir. É por isso. É código. Total. É código. Eu não sei mexer num computador, eu não sei restaurar um sistema de um computador. Técnico de informática ou uma técnica de informática sabe. É um código. Total. Se ele me ensinar, eu sei também. Um amigo um dia virou e falou assim, eu não sei mais, eu sei antes. Total. Se eu te conto, a gente sabe juntas. Total. Pronto. E fora do que você lembrou, né? Na hora que você estabelece uma relação, o conhecimento do outro também é teu, né? Porque você tem acesso ao outro. Exato. E o complemento é o cara que conhece bem Excel. Se você conhece ele e tem uma boa relação, o conhecimento acaba sendo seu, né? Porque você tem acesso a isso, né? E assim, eu só preciso ter pistas do que o Excel faz, digamos assim, para minha imaginação poder saber para onde ela tem que ir, sabe? Uhum. É só isso, assim. Então, eu brinco muito assim, eu não preciso saber fazer artes gráficas, criação gráfica, né? Essas coisas de botar os logos, essas coisas maravilhosas que a galera faz, de arte bonita. Mas é legal eu poder ver alguém fazendo, porque eu viro e falo assim, nossa, e se a gente fizesse isso? Então, eu não preciso saber a técnica. Mas ter pistas é bom, porque aí minha imaginação... Aí entra a minha contribuição na história, né? Que é o meu repertório. Que é olhar para aquilo e falar assim, meu, isso que você está fazendo, será que daria para fazer isso aqui? Que esse repertório é meu. O repertório técnico é dele. Pronto. O dela. Você é meio ovelha negra na tua família, no meio que você vive? Você se vê assim? Os caras te chamam de louco? Um pouco. Talvez. Né? Não, assim, hoje não. Hoje não mais. Né? Hoje que não mais. Mas no começo? No começo eu acho que um pouquinho, assim, por exemplo, ninguém tava muito... Eu acho que tem uma geração de todos e todas nós, né? E eu tô nessa geração, assim. Que é, por exemplo, a gente olhava o trabalho de desenvolvimento social, o trabalho comunitário, o trabalho social, o empreendedorismo social, que na época nem tinha muito esse nome, a gente falava assim, nossa, mas por que a gente não modela um negócio em cima disso, né? Por que a gente não cria estratégias para que a gente tenha sustentabilidade a médio e longo prazo? Porque tem uma coisa que me doía profundamente a mim, de ter estado desse outro lado, é depois de 8 meses, 9 meses de projeto, eu lá numa oficina maravilhosa, acaba o dinheiro. E aí eu volto para minha casa, que acabou o dinheiro do projeto, então eu volto para minha casa. E eu voltava para minha casa e falava assim, sabe a alegoria da caverna? Ficava pensando assim, era melhor não ter visto, né? Porque agora eu sei que existe. Ganhou consciência, acabou, né? Já era. Acabou o sossego, né? Acabou o sossego, porque agora eu sei que tem um negocinho chamado Final Cut, que, mano, é maravilhoso isso. Quero aprender. E aí eu falava, eu acho que era, não sei nem se o termo é esse, não gosto muito desse termo da ovelha negra, não, a gente pode discutir sobre o termo, mas assim, era um pouco fora da curva nesse sentido de, não, a gente precisa fazer parte de uma geração de pessoas que trampam na área social que vão conseguir equilibrar isso, de conseguir fazer com que o próprio, essa palavra eu aprendi outro dia, core business, o próprio core business do rolê consiga gerar possibilidade de sustentabilidade financeira, porque aí nunca mais alguém vai embora para casa. Uhum. Nunca mais. E no fim, o compromisso desse trabalho social é isso. Total. Não existe para ganhar dinheiro. Se sustentar, né? Existe para restaurar esse sonho dessa pessoa. Uhum. Eu ouço você falando, você citou algumas pessoas que passaram por aqui já, eu posso até depois publicar o vídeo dessas pessoas aqui na descrição, mas fala do Mundano, você fala um pouco do Black, pessoas do Rima que passou por aqui também. Vocês são meio anciões já dessa história, não? Vocês já se consideram um cara meio old school. É old school. A gente já precisa pensar qual é a nossa próxima contribuição para essa história para fazer emergir outras pessoas, né? Continuar inspirando as pessoas a molecada que tá vindo, né? Exato. E criando outra perspectiva para esse cara, de que é possível quebrar todos esses rótulos que a gente tá anexado, que tá taxando a gente, né? Sim, tem uma menina, vou citar nominalmente, mas tem uma menina de 16 anos que o que essa menina faz e pensa do mundo é surreal. Eu brinco muito com as pessoas que conhecem ela, eu falo assim, esse mundo aí não tá preparada
para essa geração que tá vindo aí. Pra ouvir essa galera, né? É, a menina de 16 anos, assim, ela tava liderando a ocupação de 4 escolas, por exemplo. 16 anos. O discurso dela, totalmente aclarado, sabia muito bem por que estava ali, consciente, né? Certeza, consciência, outra coisa, né? Inclusive posso ter consciência que eu tenho dúvidas, né? Mas essa menina, por exemplo, quando ela... Imagina essa menina, chegando aos 29 anos, 30. Vai estar demais, né? Vai quebrar e... Eu brinco muito que... Eu falo muito que ela é junho de 2013. Tipo, é uma figura, assim, pra mim. O que acontece em junho de 2013, assim, pra mim, né? Junho de 2013, assim, historicamente a gente foi colocado num lugar aqui. Todos e todas nós. E aí sempre vinha uma força, que às vezes é policial, mas às vezes é o Estado, mas às vezes é alguém que ganhou um micropoder e já vai exercer opressão sobre você, e falava assim, daqui você não pode passar, aqui é proibido. Sempre, historicamente. Em 2013... Vamos todos nós e todas nós pra rua e vem alguém e fala assim, daqui você não vai passar. Aí a gente vira e fala assim, mas quem disse? E aí, essa pessoa, essa figura que oprime, fala assim, ela não tem uma resposta, né? Ela não tem. Então ela fala assim, enquanto ela fez isso, todo mundo já passou. Então pra mim, 2013, é isso, assim, saca? Tipo, é essa menina. É alguém que não respeita muito esse status quo aqui. Total. Por favor também, né? Se a gente respeitasse... Tá também. na hora, né? Como é que tá o Brasil, cara? A gente tá na roça, mas sempre tem um caminho, né? Pra voltar pra casa. Você é bom mineiro falando, né, cara? Mineiro. Sempre lembro das roças do meu avô. Onde tá o seu avô? Tá na roça, mas já ele volta. Então sempre tem um caminho pra voltar, né? Eu acho que... Eu espero... A única coisa... Eu não consigo olhar muito sobre esse termo, assim, mas a única coisa que eu gostaria muito mesmo que a gente conseguisse chegar é sair desse fla-flu, assim. A gente não conversa. Tá polarizado demais, né, cara? Continua polarizado, a gente não sai do lugar, né? Eu falo, você não escuta, você fala, eu não escuto. Tá. E a gente acha que os dois estão transformando e não tá. Tá. Então eu gostaria muito que conseguisse emergir, não um país, assim, mas um projeto de país, sabe? O projeto para mim me interessa mais do que... País é uma coisa meio pronta, assim, do tipo, nós vamos sair daqui, é tipo 2013, né? Gente, agora vai, hein? E aí... Daí não vai. Né? Então é aquela coisa de... O Brasil acordou. Aí Thiago Vinícius, maravilhoso Thiago Vinícius, falou assim, periferia nunca dormiu, mano. Total. Nunca dormiu, historicamente nunca dormiu. Total. Tu vem dizer agora que a gente acordou, né? Então eu espero realmente que a gente consiga pelo menos sair dessa história toda, ou entrar nessa história toda, com pelo menos um projeto de país, né? Eu acho que essa desestruturação, assim, do país, ele não é uma coincidência, né? Ele é um projeto mesmo. Se o projeto funciona para o mal, pode funcionar para o bem também. Total. Espero que a gente... Você andou se enfronhando na política aí nas últimas eleições, né? Conta pra nós um pouco essa Fazendo história. parte da bancada. Bancada ativista. Dá pra contar um pouco? O Claro. que foi isso? Acho que a maioria das pessoas talvez nem sabe. Tem gente que não é nem de São Paulo que acompanha a gente. Sim. O Caio Tendolini, postou um dia no Facebook assim... Queremos... Minha bancada dos sonhos seria essa. E aí ele marcou um monte de gente. E aí eu fui lá e dei coração, que passa a maior parte do tempo no Facebook dando coração nas coisas. Eu fui lá e dei coração. E aí depois ele falou, não, é sério, cara, a gente quer conversar sobre isso. E aí fomos, um monte de gente se reuniu, assim. Então eu vou dar a minha leitura, né, do que é a bancada, assim. A bancada é um grupo de mulheres e homens que não acham que a política que é isso que tá aí, né? Que o que tá aí são os políticos e não a política. São coisas diferentes. E a gente queria mover uma geração de pessoas que somos nós, todos e todas nós, para dentro da política institucional. E a gente se reuniu para dedicar tempo, talento e afeto para que pessoas comuns, pessoas do dia a dia, pessoas que existem no mercado, às 9h15 da manhã, pudessem entrar dentro da política institucional. É isso que a gente queria fazer. E aí a gente reuniu e tinha um grupo de pessoas, militantes, ativistas, esse é o nome, né? Bancada ativista.
Os candidatos com X aqui, né? É. Esses caras aqui, né? Douglas, Marcum, Marina, Márcio, Black. Márcio que teve aqui. Um monte de gente. Marcum. Sami. Bem legal. O Todd. Então são ativistas, né? São pessoas que já estão fazendo coisas e querem se mover para dentro da política institucional, né? A gente precisa disputar a política institucional, né? A gente faz política o tempo todo. Então a primeira coisa, a primeira viagem é assim, a gente falar assim, mas né, a política, não, todo mundo faz política, a gente faz política o tempo todo, né? O tempo todo. Os movimentos sociais, os movimentos culturais fazem política o tempo todo. É que alguns fazem política dentro da política institucional e outros fazem fora. Essa é a diferença. Então, e eu sempre fui muito apaixonado por política. E tem uma história legal. Tem um personagem na novela O Rei do Gado, chamado Senador Caxias. Maravilhoso. Tá vendo? Tudo tem uma história. O Senador Caxias tem um episódio maravilhoso, que até no dia que eu comecei a participar da bancada, eu escrevi um texto sobre isso, né? Que assim, o Senador Caxias, o Carlos Vereza, né? Eu acho. Ele tem um episódio que a câmera tá fechada, assim, não sei se vocês lembram dele. Ele era um senador que defendia a reforma agrária, era um senador, e o nome, a brincadeira era essa, né? O senador Caxias, né? Ele fazia tudo certinho e tal, e todo mundo, senador, não faça desse jeito, você nunca vai prosperar. E tem uma cena que é muito emblemática, que tá ali entre o capítulo 16 e 19, mais ou menos. Pô, tu assistiu mesmo, né, cara? Assisti. Sensacional. Que ele tem uma câmera, ele entra com uma pastinha com um discurso e tem a câmera que tá fechada assim nele. E aí ele faz um discurso extremamente forte. A câmera tá aqui, fechada. Ele faz um discurso extremamente forte falando sobre o direito à terra, sobre o direito à vida, sobre o direito a existir. Ele faz um discurso não sobre a reforma agrária, mas do direito das pessoas a existir. A câmera vai abrindo, e não tem ninguém. Aliás, tem 3 pessoas. Uma pessoa que está varrendo, ele está no discurso oficial, uma pessoa que está varrendo, uma pessoa que está meio que pegando a chave e saindo, e um outro que está assim lendo um jornal. E aí a câmera vai abrindo, ele discursando, é super bonito o discurso, não sei o quê. Porque pessoas estão morrendo, brigando pelo direito de existir, nananã. A câmera abre, aí ele pega assim, pega o papel. Muito obrigado, senhoras e senhores, tenha uma boa tarde. E sai. Eu tava, sei lá quantos anos eu tinha quando eu assisti essa cena, mas eu assisti essa cena e falei assim, que incrível essa cena desse político. Ele não tá fazendo... Ele não deixou de fazer porque não tinha ninguém. Claro. Ele não diminuiu o tom do discurso dele. Ele não entregou nada menos do que o que ele queria entregar. Ele não fez nada menor porque não tinha ninguém escutando. Ele fez exatamente o que ele precisava fazer. Ele fez o que a situação pedia para ele fazer. Isso foi muito emocionante assim para mim. Porque eu falei assim, nossa, que maravilhoso, porque não importa quantas pessoas estejam aqui, não importa quantas pessoas estejam olhando, preciso fazer o que eu me prometi fazer. Até porque forte, a gente é a principal audiência da gente mesmo, né, cara? Se você não fizer por você, você vai fazer por quem, né? Eu tô centrado, total. Tô aqui, tô... Então essa cena, assim, ela... E a Elia, eu falei assim, quero ser senador um dia. E aí depois eu descobri que o Senado trampa numa área que é muito distante da realidade, assim, até... Um dia o Suplicy falou assim, meu caro amigo, até a gente decidir uma coisa aqui, chegar ali no mundo real, demora um tempo. Eu falei, não, então precisa de alguma coisa que seja mais prática. Aí pronto, fui para essa área do ativismo que se eu tiro essa garrafa do lugar... tem resultado. Total. Isso me interessa mais, assim. Aí eu falei, mano, deixa o Senador Caxias pra lá. Se você fosse criar uma hashtag pra você, assim, que te define, ativista, seria assim, nesse lugar ou não? Bom, não pode ser flamenguista. Pode ser Campo Limpo. Eu gosto muito de uma expressão que eu brinco muito, que é assim, comunicador. Que tem a educomunicação, né? Uhum. E aí eu brincava muito que eu trabalho com educomunicação. Porque além do encontro da comunicação e da educação, tem um eu. E antes da gente existir nessas duas técnicas, né, essas duas, da educação e da comunicação, eu existo com eu. Meu eu.
Eu sou muito apaixonado pelo direito das pessoas serem donas desse eu aqui. Então eu acho que eu colocaria eu do comunicador, assim. Apesar de eu não gostar muito dessa definição. Botaria flamenguista se pudesse. Você pode falar um pouco do que você está fazendo agora? Você me contou de pé ali na frente da tua casa, eu fiquei instigadíssimo. Não sei o que você pode falar, também não quero, mas estou curioso. Bom, o que eu estou fazendo agora, eu participei da Escola de Notícias de 2013 até dia 16 de dezembro do ano passado. E depois disso a Escola de Notícias vai seguir o caminho dela. Estou seguindo o meu. Então, desse tempo depois, assim, uma coisa que eu estou fazendo, que eu até brinquei com você, uma coisa que eu estou fazendo é existir, e isso já dá muito trabalho. Já dá muito trabalho, mas para além disso, tenho trabalhado com comunicação e educação em várias perspectivas, né? Entre outras coisas, tenho participado da Rede de Jornalistas das Periferias, do Espaço Cultural Cita, que é uma ocupação artística, uma residência artística que existe no Campo Limpo, com vários coletivos. Tenho participado de N discussões, né, N conversas, mas tem uma organização que está emergindo agora, que está nascendo agora no mês de junho, que se chama Historiorama, né? Então é um fliperama de histórias de vida, né, que eu estou brincando, assim, Historiorama. E essa linha, assim, né, que eu disse agora há pouco, que a Historiorama quer trabalhar a partir dessa perspectiva que todos e todas têm o direito de contar a sua história do mundo, né? Então, assim, como é que a gente usa as tecnologias de informação e comunicação para que pessoas e coletivos possam produzir comunicação no mundo? Então, não é só a formação, mas é como é que eu crio experimentos para que as pessoas possam, por exemplo, ter direito à memória. Outro dia eu disse uma coisa dessa, e assim, é muito pessoal, mas me veio agora, acho que é para falar, assim. O meu avô morreu faz 1 mês e meio, né? 1 mês e meio. E quando eu escrevi, assim, sobre a partida dele, eu falei assim, o mundo mereceria muito ter conhecido meu avô, cara. Ele é uma pessoa que ele sabia o horário pela sombra. Eu achava isso incrível. Ele estudou 1ª série, 2ª. Então, me fascina muito esse direito que as pessoas têm de guardar a sua memória. Principalmente para quem vem depois, né? Tanto de memória que a gente já perdeu aí, né? Então, a Historiorama está nascendo nessa perspectiva de conseguir usar as tecnologias de informação e comunicação para desenhar experiências que restaurem a autonomia das pessoas sobre elas mesmas, sobre as suas narrativas, sobre a sua imaginação e sobre o seu direito de contar o mundo. E para isso ela vai nascer com 3 projetos diferentes, né? Mas basicamente é isso, assim. Essa tecnologia que a gente vilaniza tanto, ela tem um monte de serventia, né? Então, assim, eu ouço muito assim, porque agora com a internet, o aluno ou a aluna não presta mais atenção na aula. Professores com quem eu tenho conversado me falam bastante isso, né? Nas oficinas, eu falo assim, mas a gente já fez uma autocrítica para saber se talvez não seja a aula mesmo, que seja ruim? Porque pode ser que não seja a internet que seja tão, né? Talvez seja a aula mesmo, né? E então, assim, esse aparelhinho, esse celular, assim, né? O Tião Rocha, ele fala uma coisa maravilhosa. Ele fala assim, não adianta as TICs, tecnologias de informação e comunicação, sem as TACs, tecnologias de aprendizagem e convivência. Falou, o mundo que eu acredito é transformado pelo tic-tac. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Poético. Então, assim, a gente tem... O que a gente consegue fazer com o celular? Cara, a gente consegue criar um grupo no WhatsApp com mais de 98 pessoas, 99 pessoas, para a gente, por exemplo, compartilhar quais são as nossas escritoras favoritas. Então, não é a ferramenta, é o uso. Total. É só isso, né? Conteúdo que a gente veicula ali, né? É o conteúdo que... A gente perdeu esse elo de contação de histórias, né? Talvez aquilo que acontecia na mesa de casa, na hora do almoço, do jantar, do café da manhã, a gente perdeu um pouco esse elo e talvez tenha perdido um pouco esse hábito de contar as histórias, né? E de saber de onde a gente vem também, né? Essa história do seu avô, né, por exemplo, né?
Sim. Eu conheci semana passada, eu estava num encontro sobre cuidado com ativistas e tinha uma mulher, Val, de Salvador, uma griot. É lindo ouvir a Val falar. Aí a gente estava numa fazenda e acabou a luz. O que a gente fez? Ancestral. Juntamos em roda. É ancestral, o nosso corpo já sabe disso. O Edgar, ele fala uma coisa muito legal, ele fala assim, pega o violão, começa a tocar um violão na rua. Começa a tocar um violão, assim, sentadinho, como quem não quer nada. Começa a tocar um violão. Daqui a 1 hora você vai ver, as pessoas vão começar a se juntar. Algumas vão pedir para sentar, outras não. Se for na praia, então, um monte de gente vai rodar. Alguém ensinou que é pra gente? Não. Nosso corpo já sabe disso, né? Então, essa coisa da contação de histórias, assim, eu me lembro muito da Val, porque a Val estava falando, por exemplo, sobre as abaiomis. E ela falando assim, eu ficaria uma vida inteira ouvindo a Val falando, cara. Assim, maravilhoso. E, óbvio, a gente estava disponível e disposto a escutá-la, mas muito disso se deveu à falta de luz. Total. Tirou a distração, né? Na verdade, você foi... Quando a gente tira as distrações, a gente normalmente vai direto ao que interessa, né? A gente junta, né? Total. Mas todo mundo ali perto da luz de vela, vai todo mundo se juntando, se empoleirando, como diz a minha avó. Vai todo mundo se empoleirando ali. Vai ver quando a luz acaba em casa. Fica meio... Não tem mais nada para distrair, né? Uhum. Aí eu falei assim, vou ter que interagir com os humanos. Aí você volta. Muito lindo, cara. A gente não vai levar tanto tempo para fazer mais uma conversa dessa, vai? Não. Você vai manter a gente bem atualizado, né? Do que vai rolar pela frente. Demorou. A gente faz outras trocas rápidas. Ó, até piscou a luz, cara. Você viu que até piscou a luz aqui, né? Poderoso. Poderosíssimo. Você falou do Edgar, é o Gouveia Júnior, cara. O Edgar. Você tá citando as pessoas, eu tô anotando elas aqui para botar os episódios que a gente tem com essas pessoas, para quem nunca viu, sacar de quem a gente tá falando, né? Tá vendo que citar o nome é uma coisa importante, né? Tá vendo? É muito bom a gente saber que as pessoas existem, né? Total. É muito importante isso, né? Total. Então eu tenho dificuldade quando eu vou num lugar de trabalho, por exemplo, em que as pessoas só sabem o que eu faço. Uhum. Ou que as pessoas chegam e só querem trocar um cartão. Né? Então, outro dia num encontro sobre investimento social, todo mundo, que eu acho que é importante também, é uma fração de nós. Falei, boa tarde, meu nome é Tony, eu torço pro Flamengo. Aí todo mundo dá essa risada, eu falo assim, pronto, agora eu posso contar o que eu faço. Porque o que eu faço é só um pedaço, né? Os caras não ficam com pena de você que você torce pro Flamengo, não, cara? Eu acho que eles não entendem, né? Tipo, alguém que nasceu em Minas, vem morar em São Paulo e torce pro Flamengo, e é sócio ainda. Tá bom, mas o norte de Minas explica. É, né? Total. Mas essa história da gente não ser reconhecido... Os rótulos, eles às vezes se sobrepõem a gente, né? Sim. Eu passo por uma situação parecida toda vez que eu faço isso que eu vou contar. As pessoas... Você vai para um congresso, uma conferência, algum lugar mais público, você tem que mandar um mini descritivo de quem é você. Eu normalmente começo esse mini descritivo dizendo que eu sou Maurício, casado, filhas, moro na Vila Madalena. Depois eu falo mais 2 ou 3 coisas e pronto, né? Normalmente as pessoas me ligam dizendo, mas escuta, não dá para você mandar um descritivo mais legalzinho assim? Maravilhoso. Né? Dia desses eu participei da escritura, eu aprendi essa palavra também, achei maravilhosa, da escrevivência de um livro. Aí eu estava participando e aí era assim... fazer a biografia, né? Tipo assim, para entrar dentro do livro. Aí eu escrevi uma biografia assim, né? Dizendo o que eu faço, dizendo também quem eu sou. E eu tive uma briga séria com os editores, porque eles cortaram a parte que eu conto quem eu sou e colocaram só o que eu faço. Eu falei, nossa, mas esse livro não é meu. Não escrevi esse livro. Porque eu queria muito que contasse lá que eu me formei na Unisa e tal. Aí o cara, mas... O editor virou, mas Tony, o que se importa? Isso importa muito para mim. Total. Essa universidade ninguém conhece, mas eu conheço. Isso é muito importante para mim. O tempo todo me disseram que eu só seria alguém se eu estudasse aqui, aqui ou aqui. E eu consegui ser alguém
estudando lá. Sensacional. Então, é importante para mim. Olha, e você com papel de ancião, né? Já meti esse rótulo em você. Obrigado. Você tem os seus discípulos aqui. O Hamilton está aqui, ele gosta muito de você. Por acaso, os projetos de vocês têm nomes parecidos? Você está criando... É homenagem. você está criando o Historiorama, o Hamilton do Saladorama. Vou botar o Hamilton aqui também no playlist aqui de baixo, para vocês saberem quem ele é. Homenagem. E é isso, né? Você já está influenciando novas gerações e tem uma troca gigante aí, né? Entre... Se vocês não conhecem o Hamilton, conheçam. Tipo, é incrível. O Hamilton é incrível, eu sou apaixonado por ele. E quando veio o nome Historiorama, falei assim, pronto, vou fazer duas coisas. Vou homenagear o Saladorama, que eu sou apaixonado, homenagear o Hamilton, que eu sou apaixonado. E aí eu mandei uma mensagem para ele, falei assim, pô, me vê esse nome agora à noite na cabeça, eu posso usar? Ele, claro que pode. Falei, não, é que eu só queria dizer que também é homenagem para você, assim, porque eu sou tão apaixonado por você que eu gostaria que tivesse alguma coisa que lembrasse. Vamos ver se a gente esqueceu de alguém, só para checar aqui, o pessoal não ficar chateado. Você falou do Mundanos, falou do Rimas, falou do Caio, que eu tinha esquecido, tem um papo com o Caio, um dos caras, é um cara incrível. Tem o Black, o Márcio, o Hamilton, o Edgar Gouveia. Você citou mais alguém que eu esqueci? Quem mais? O Manuel de Barros, mas não vale. Você eu não entrevistei, né? Não vai tá rolando. Aqui, não vai ser um pouco difícil, mas tá tudo bem. Lindo, cara. São essas pessoas. Vamos botar os caras aqui pra galera conhecer essas pessoas que você citou. E eu queria te agradecer, cara, imensamente pela visita aqui. E te pedir para manter a gente perto, assim, bem perto, que eu acho que o que você está fazendo é um negócio, mais uma vez, muito importante para todos nós, né? E queria estar muito perto e a gente poder compartilhar com o grupo que acompanha os diálogos sobre a tua trajetória. Morou. Muitíssimo obrigado pelo convite. É sempre muito difícil... Eu brinco que é sempre muito difícil para mim assim, fazer coisas com pessoas que são muito próximas, porque eu fico muito tímido, né? Mas aí depois eu me esqueço... Mas isso eu falo antes, quando eu tô vindo para cá, porque eu me esqueço que quando a gente começa a conversar, não é mais a gente conversando, né? Não é? Você sente isso também? Sinto, claro. Então, tô tranquila, porque agora acho que eu tomei consciência que não é mais a gente que está conversando, são outras coisas. Não, e caras como você, cara, com a tua trajetória e com teu poder de penetração, hackeamento mesmo desse modelo, criam proximidades, né? Eu acho que cria pontes, cria diálogos, e o mundo fica mais simples, né? Bem mais simples na hora que a gente... Então eu queria te agradecer muito mesmo por ter vindo aqui, velho. Muito obrigado. Obrigadão. E vocês que estiveram com a gente, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Beijo para todos.